Glórias a Deus, amém, queridos? A paz do Senhor Jesus. Feche os seus olhos. Deus, eu te louvo pela tua bondade, te agradeço pela tua graça e a tua misericórdia. Louvo o teu santo nome pela oportunidade e o privilégio que o Senhor nos tem concedido de estar na tua casa. Não é à toa que o salmista, meu Senhor amado, falou: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque aqui nós sentimos, ó Deus querido, a tua presença, porque aqui nós te louvamos, te adoramos, porque aqui nós te glorificamos na beleza da tua santidade. Muito obrigado por tudo, eu te louvo em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero agradecer ao pastor Heber pela oportunidade de estar aqui nessa noite, é uma grande alegria. A última vez que eu preguei aqui na igreja em que o pastor Heber preside, era lá do outro lado ainda, não era aqui. Eu fiquei muito alegre em vir aqui, estar aqui, né, junto com os irmãos, ver ali o diácono Ademir, amém, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Ver também ali o Rafael e a esposa, me fugiu o nome, a Gleice, isso, a Gleice já foi lá da minha igreja, e o Rafael é meu primo por tabela, ele é primo da minha esposa, amém. A minha esposa não pôde estar aqui hoje. Eu sou pastor ali da igreja, como o pastor falou, da igreja cristã evangélica na Pavuna. Tenho 56 anos, sou casado há 32, tenho um filho de 30, um de 25, né? Graças a Deus, minha esposa não pôde estar aqui hoje, mas eu recebi com alegria esse convite de estar aqui. Deixei lá a igreja com os irmãos lá na Pavuna. Lá o culto começa às 6 e termina às 8, porque lá é um lugar onde o Uber não gosta de passar não, né? A gente chama, né? Pavuna está bem atribulada, mas nós louvamos a Deus, irmãos, porque seja aqui, seja na Pavuna, seja onde for, nós estaremos louvando e bendizendo o nome do Senhor, amém? E nessa noite eu estou muito honrado em poder trazer uma palavra aqui para os irmãos. Eu não sei se é aquilo que os irmãos querem ouvir, mas eu acredito que seja o que precisa ouvir, né? Porque muitas vezes aquilo que a gente quer ouvir não é aquilo que Deus quer falar conosco, né? Porque se depender de mim, eu só vou querer ouvir coisas boas, né? O conserta, ele fica um pouco meio pesado na nossa vida, mas eu não vim aqui doutrinar ninguém, falar nada, mas apenas trazer a palavra do Senhor e alertar a igreja, né? Como o irmão mesmo falou sobre Israel, né? Nós estamos vivendo tempos difíceis. Eu estava até ali conversando com o pastor, e eu particularmente eu acredito, irmãos, que não demora mais 20 anos para que todo o livro de Apocalipse ele se cumpra na sua íntegra. E eu vejo que a igreja, não estou aqui generalizando, mas tem muita gente aí que está como nos tempos de Noé, né? Não está prestando atenção nas coisas que estão acontecendo, não está prestando atenção nos sinais. No tempo passado, levava-se 5, 10, 15, 20, 100 anos para se cumprir uma profecia. Hoje, todos os dias se cumpre uma profecia da palavra do Senhor. Se os irmãos estudarem a Bíblia, vai ver, isso está acontecendo agora. E nós temos vivido isso de 2020 para cá. O mundo está sendo preparado para receber o anticristo. Quando nós chegamos em 2020, nós tivemos a pandemia, né? E foi a única pandemia que atingiu o mundo todo. A gente fala de Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, mas na verdade Primeira Guerra Mundial não foi Primeira Guerra Mundial, porque não atingiu o mundo todo. Segunda Guerra Mundial não foi Segunda Guerra Mundial, porque não atingiu o mundo todo. É chamado de mundial, mas não é. Mas essa pandemia que veio, ela foi mundial. Ela atingiu tanto aqui quanto lá no Japão, e onde você estiver no mundo, essa doença ela veio e pegou as pessoas aí, muita gente foi até ceifada. E por que eu estou falando isso? Porque no ano de 2020, todo mundo foi obrigado a usar máscara, né? E eu trabalhando, eu chegava nos lugares, eu acho que os irmãos aqui vão se lembrar, que a gente, para entrar, por exemplo, em algum lugar, tinha que esperar um pouquinho. Se tivesse com a máscara, entrava, né? Se fosse no mercado ou na farmácia, onde fosse, se tivesse com máscara, entrava. No ônibus, no trem, entrava. Se não tivesse, não entrava. Era assim que fazia e é assim que era feito. E a gente estava sendo treinado, sabe para quê? Para quem tiver a marca da besta comprar, e quem não tiver a marca da besta não
comprar. Então tudo isso aí é um ensaio para aquilo que está sendo preparado para os dias que vêm agora. Foi inventado o Pix, né? Que a gente acha, poxa, foi uma invenção boa, né, pastor? Depois que inventaram o Pix, nunca mais eu achei dinheiro na rua. A gente não anda mais com dinheiro, a gente não acha mais, porque ninguém tem mais dinheiro. Aí o pessoal vai pedir um dinheiro, às vezes pede um dinheiro, poxa, eu não tenho, e realmente eu não ando com dinheiro, não ando com dinheiro físico. A gente tem cartão, tem celular, né? E o dinheiro físico ele está desaparecendo. Por que isso? Você vai ver que tem países na Europa, por exemplo, que já não tem mais dinheiro físico, é tudo cartão. Tudo celular, não existe mais dinheiro físico. Você vai nos bancos, irmãos, eu não lembro mais há quanto tempo eu não entro num banco. Tudo eu faço pela internet. Então está sendo tudo dirigido para quê? Para que o anticristo ele tenha o controle total de tudo. Essa modernidade que nós estamos vivendo hoje é justamente para que haja um controle de toda a população mundial. Se a gente falasse há 30, 40 anos atrás, mas como é que vai ser esse negócio de comprar e vender sem dinheiro? A gente não entendia, né? Mas hoje eu compro e vendo sem dinheiro, não preciso ter o dinheiro físico. Faz um Pix aí, né? E acabou, e está tudo resolvido, está tudo certo. Então nós estamos sendo preparados para isso e a igreja tem que estar atenta. Mas eu gostaria de trazer aqui uma palavra, né? Foi só uma palavra aqui introdutória, o relógio ali, né? Tá. No livro de Apocalipse, abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, por gentileza, capítulo 3 do livro do Apocalipse. Para quem está começando agora, é o último livro, é um livro fácil de achar, né? O livro do Apocalipse, no capítulo 3, está falando sobre as cartas às igrejas, as 7 igrejas que estavam lá na Ásia. Capítulo 3, o versículo 15, só a primeira parte. Todos acharam? Amém? Diz assim: conheço as tuas obras. Amém? Só isso. Os irmãos podem deixar que eu vou falar o contexto aqui disso aqui, tá bom? Bom, o autor do Apocalipse é João. Eu essa semana estava estudando o livro de Apocalipse e eu achei interessante que João foi o único, né? A Bíblia ela é toda inspirada, do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia ela é inspirada. Mas o único livro que eu digo que não é inspirado, os irmãos vão entender isso, é o livro do Apocalipse. Por quê? Porque o livro do Apocalipse ele não foi inspirado, ele foi ditado. Jesus chama João estava preso na ilha de Pátimos, porque estava pregando a palavra, ele foi levado à ilha de Pátimos preso. E chegando lá, o Senhor Jesus chama João, não sei exatamente quanto tempo foi isso, quanto durou isso, mas o Senhor Jesus chama João ao céu. João é arrebatado até o céu, e chegando lá, o Senhor Jesus vai falar algumas coisas para ele e vai mostrar a ele. Ele vê o Senhor Jesus na sua glória e agora o Senhor Jesus vai ditar cartas para ele que ele recebeu do Pai. E são 7 cartas, mas João ele vê as coisas no céu. Mas antes de ver isso, né, Deus ele quer tratar com a igreja. Antes de nos levar para o céu, Deus quer nos tratar aqui. Porque a gente só chega lá se nós estivermos sarados aqui. E Deus, preocupado com a sua igreja, fala para João, eu vou te falar, aqui você escreve as 7 igrejas que estão na Ásia. Para cada uma delas, eu vou te dar as palavras e você escreve. Porque nós sabemos que depois João volta, ele não morre na ilha de Pátimos. João, ele morre com 94 anos em Éfeso. Então ele volta e ele envia essas cartas. E dentro dessas 7 cartas que nós temos aqui, que é a carta de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A Laodiceia é a mais famosa, né, porque é chamada da igreja morna, é que todo mundo conhece. Perguntar aqui aos crentes, alguma carta, não lembro de alguma carta, sempre vai falar ou Laodiceia ou Filadélfia, que são as mais conhecidas dela. Mas aqui João está escrevendo para Laodiceia, para Filadélfia, e as outras igrejas também têm essa parte que eu conheço as tuas obras. Em outras palavras, Deus está falando assim para o pastor da igreja, vai se referir ao pastor, mas o pastor vai passar para a igreja: eu te conheço. Ele vai no ponto:
eu conheço você. Eu não sei se os irmãos aqui já passaram por uma experiência de que está andando na rua e de repente alguém chega e fala assim: eu conheço você. Aí às vezes a gente não lembra da pessoa, a gente fica assim: poxa, mas de onde será que essa pessoa me conhece? E se a pessoa anda errado, será que ela me viu fazendo isso? Será que ela me viu fazendo aquilo? O que eu estava fazendo quando essa pessoa aí, ela me viu e ela me conhece e eu não sei de onde ela me conhece? A gente fica meio encucado, né? Porque a gente não sabe, eu não conheço de onde, mas de quê, né? E também tem aquelas pessoas que às vezes falam assim: eu te conheço. Aí aquela pessoa fala assim: sabe nada, inocente, conhece nada, né? Só que aqui é diferente. Aqui quem está falando é o próprio Deus. E Deus chega para o pastor da igreja de Laodiceia e vai primeiramente no ponto: eu conheço você. Eu quero dizer aqui para vocês que estão aqui nessa noite: Deus te conhece. E quando eu falo conhece, é conhece mesmo. Porque muitas vezes a gente fala assim: olha, eu conheço a pessoa, eu conheço muito bem ela. Não, não conhece muito bem. Eu conheço bem minha esposa. Não, eu conheço a minha esposa sim, mas eu não conheço tudo dela. Eu não sei o que passa no coração dela. Mas Deus sabe o que você pensa, Deus sabe o que você fala, Deus sabe por onde você anda, Deus sabe o que você está fazendo, Deus conhece o seu endereço, Deus conhece tudo sobre você. E você não esconde nada de Deus, ninguém esconde absolutamente nada de Deus. O salmista Davi falou: Senhor, para onde eu me fugirei do teu Espírito? Se eu for até os altos céus, o Senhor ali está. Se eu for lá no fundo do oceano, lá botar minha cama, lá o Senhor está. De onde fugiremos de Deus? E que eu acho impressionante hoje, irmãos, que tem muito crente que vem na igreja, engana o pastor, engana o líder, engana as pessoas que estão aqui dentro da igreja, mas não engana Deus. Está achando que está indo para a igreja, que está tudo bem, mas não está. E estava acontecendo exatamente isso na igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, se os irmãos estudarem, era uma igreja rica. Era uma igreja que os membros eram ricos, a cidade era rica, era o centro oftalmológico da época, onde se falava de óculos e tudo, era Laodiceia. Era onde se tratava de lã, de pano fino, né? Por isso que ele fala assim: olha, te aconselho que você compre de mim colírio e que roupa para você usar. Né? Embora estivesse numa cidade tão rica, né? E aos olhos ali da igreja, talvez se a gente chegasse ali numa igreja ali, ver a igreja, nossa, que igreja rica, tem tudo aqui, é tudo bonito, tudo de primeira, tudo bacana, né? Mas só que nessa igreja aqui, lá no final ele fala assim: eis que estou à porta aí, bato. Com toda a riqueza que aquela igreja tinha, ela não tinha a presença de Deus. Com todo o ouro, com toda a riqueza, com toda a pompa que aquela igreja ali tinha, só que Deus conhecia aquele povo ali e vai chamar a atenção deles, porque Deus fala que Ele corrige aquele a quem Ele ama. Se você está recebendo a correção de Deus, não vire as costas para Deus, porque Ele está te corrigindo, porque Ele te ama. Ele me corrige porque Ele me ama, Ele nos corrige porque Ele quer nos levar para o céu, aleluia. Porque, irmãos, na igreja a gente pode entrar de qualquer maneira, mas no céu não se entra de qualquer maneira, só entra aqueles que têm suas vestes lavadas e remidas no sangue do Cordeiro. O Deus que exigiu a santidade da igreja de Laodiceia é o mesmo Deus de hoje. Eu vejo muita gente falando aí: nós estamos no tempo da graça. Sim, nós estamos no tempo da graça, só que a graça ela não é de graça. Eu vivo no tempo da graça, eu não sou salvo pelos meus méritos, mas eu sou salvo por aquilo que Cristo fez por mim, mas eu tenho que viver uma vida de santificação, porque o Senhor falou assim: olha, sede santos como eu, o Senhor, sou santo. Pastor, mas tanta coisa mudou, a gente tem vivido reforma na igreja, as coisas estão acontecendo tudo. Amém, está acontecendo mesmo, só que a porta do céu não passou por reforma, a porta do céu continua estreita. O plano de Deus é o mesmo, o padrão de santidade de Deus ele é o mesmo, né? Se você chegasse nos tempos passados, crente não podia beber Coca-Cola, crente não podia ver televisão, né? Crente era proibido de uma série de coisas. O tempo foi passando, né? O mundo foi se modernizando e a igreja foi entrando também no mesmo barco.
não sou contra a televisão, não sou contra a Coca-Cola, gosto muito de Coca-Cola, bebo Coca-Cola, né? Mas antigamente era assim. Só que no céu, irmãos, o mesmo padrão de santidade que ele exigiu do passado, ele exige para mim e para você hoje. A mesma coisa que ele exigia do passado para os seus servos, ele exige da sua igreja hoje. Ele, quando vier buscar, ele não vai vir buscar a igreja cristã evangélica aqui de Vila dos Teles, lá da Pavuna, não vai vir buscar a Assembleia, não vai vir buscar a Batista, não vai vir buscar igreja nenhuma. Ele vai vir buscar o povo que é lavado e remido no seu sangue, que vive uma vida de santidade e separação com ele. Homens e mulheres que vivem em separação a Deus, homens e mulheres que têm compromisso com Deus, que fazem a vontade dele. Eu tenho certeza que se eu chegar aqui e perguntar assim, quantos amam a Deus aqui? Eu tenho certeza que todo mundo vai levantar as mãos. Todo mundo ama a Deus. Mas aí se eu perguntar, quantos aqui leram 10 capítulos da Bíblia essa semana? Não sei se todos vão perguntar, se todos vão levantar as mãos. E aí fala que ama a Deus. E aí Jesus fala assim, olha, vocês só vão me amar se vocês obedecerem a minha palavra. E a palavra do Senhor fala assim, medita na minha palavra de dia e de noite. Os irmãos querem ver uma coisa? A maior arma que foi inventada até hoje, não foi a bomba atômica, não foi gás sarin, não foi nada disso. A maior arma que foi inventada até o dia de hoje, que está matando muita gente, é isso aqui, ó. Isso aqui está matando a vida espiritual de muita gente. Porque eu sou capaz de dizer que você essa semana, não estou julgando ninguém aqui, não vou falar você, vou falar a pessoa, que tem muito crente, que passa mais tempo com isso aqui, do que com isso aqui. Que passa mais tempo nas redes sociais, do que lendo a palavra de Deus. O a gente está caindo, não tem problema não. Do que lendo a palavra do Senhor. Que não tem intimidade, com Deus, que não sabe quem é Deus. Hoje eu estava de manhã dando uma aula lá na igreja, na escola bíblica dominical. Eu estava exortando aos irmãos que foi o seguinte: irmãos, vocês precisam ler Bíblia, vocês precisam conhecer Deus, porque muitas vezes a gente chega aqui, a gente canta, a gente louva, a gente dança, a gente se alegra, mas a gente não conhece o Deus que a gente serve. Porque se a gente conhecesse o Deus que a gente serve na sua plenitude, foi cantado um hino aqui que eu acho muito lindo, que eu amo esse hino, que se eu pudesse eu cantava todos os dias, que é bondade de Deus. Só que tem uma coisa ali naquele hino que eu acho muito interessante, quando eu falo assim, sua doce voz, né? Aí a gente imagina aquela vozinha vindo no nosso ouvido suave, eu nunca ouvi voz de Deus, né? Mas falando assim baixinho. Mas aí no Salmo 46 fala assim, olha, ele levanta a sua voz e a terra se derrete. Ele levanta a sua voz e a terra se derrete. Quando ele estava falando com Moisés lá no Monte Sinai, a Bíblia fala que cada vez que ele falava se ouvia era trovão, era barulho, de tão poderosa que era a voz do Senhor. E às vezes a gente canta como se fosse um Deus que passasse as mãos sobre a nossa cabeça, e Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. A Bíblia fala que o Senhor, ele não poupou nem mesmo o seu próprio filho. E Ele quer uma igreja santa, Ele quer uma igreja separada, Ele quer uma igreja que faça a diferença, que seja diferente, que seja santa, que seja transformada, aleluia. Uma igreja que viva para a glória dEle, aleluia. A minha vida tem que glorificar o nome do Senhor, as pessoas têm que olhar para mim, aleluia, e tem que ver Jesus na minha vida, tem que ver o Espírito Santo na minha vida, tem que ver algo diferente na minha vida. E às vezes eu vejo muito crente aí falando, olha, não olha para mim não, porque eu não sou perfeito. Como é que é? Eu não posso olhar para você. O que Paulo fala? Sede os meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Eu posso dizer, imitem a minha vida, porque eu imito a vida daquele que tudo pode, aleluia. Eu vivo uma vida separada para Deus. Você tem que ser exemplo aonde você estiver. Não é ser crente aqui na igreja, mas na tua casa você é completamente diferente. Você ser crente aqui na igreja e lá no seu trabalho, todos saberem que você é crente, que você é servo do Senhor, que você é separado, que as pessoas quando conversarem perto de você, vão evitar de falar palavrão, evitar de falar gracinha, de contar piadinha. Hoje os crentes estão tudo se envolvendo com isso. As pessoas estão perdendo o temor de Deus. Por causa da chamada graça, graças a Deus pela graça, as pessoas estão abusando, estão achando que Deus está aceitando qualquer coisa, e Deus não aceita qualquer coisa.
A gente serve a um Deus que Ele é santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. A gente serve a um Deus, irmãos, que Ele não duela com o seu caráter. Uma vez que Deus falou uma coisa, é aquilo que Ele falou, e Ele não vai mudar aquilo. O próprio Senhor Jesus Cristo, Ele falou assim, olha, passarão os céus, passarão a terra, mas a minha palavra, ela não passará. A minha palavra, ela não passa. E quando eu quero dizer que Deus te conhece, olha, se você está passando por um momento difícil, Ele sabe, Ele vai te dar vitória. Se você está passando por um momento de desprezo, Ele é o seu companheiro. Se você está passando por um momento de necessidade, Ele é o seu pastor. Se você está passando por um momento de perigo, a Bíblia fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará, porque, aleluia, Ele me conhece, Ele te conhece. Aleluia, Ele sabe das suas limitações, mas com todas as suas limitações, Ele quer que você seja perfeito, porque é você sendo perfeito, aleluia, que o nome dEle é glorificado. O que a gente mais tem hoje, irmãos, é zombaria, né? Os crentes nunca perderam tanto respeito como tem perdido nos dias de hoje. Você vê aí uns engraçadinhos, aí uns casaizinhos na internet aí fazendo gracinha, falando em nome do Espírito Santo, vendendo isso, vendendo aquilo, tudo fazendo chocarrice com a palavra do Senhor. Mas por causa de quê? Porque tem muito crente que poderia estar dando o exemplo, ser sério, não é, porque não dá o exemplo, porque não é verdadeira testemunha do Senhor, que fala que é crente, mas de crente ele não tem absolutamente nada. E a minha preocupação, irmãos, é justamente isso. Eu estava até falando aqui com o pastor, irmãos, encher uma igreja hoje é muito fácil. Eu posso chegar aqui e começar a falar para você plantar, eu posso falar para você aqui, começar a fazer propósito, fazer isso, fazer aquilo, que Deus vai te dar isso, que Deus vai te dar aquilo, né? Outro dia eu estava vendo um pastor aí falando aí, irmão, Deus vai fazer milagre aqui, vai aparecer dinheiro aí na carteira de vocês, aí quero ouvir o testemunho, vamos ver como é que está aí. Ah, pastor, apareceu um dinheiro aqui na minha carteira, quanto? R$5, o outro, R$10, eu pensei, meu Deus, R$5? O que eu vou fazer com R$5? Aparecer R$5 dentro da minha carteira, eu até brigo com Deus. Aparecendo dinheiro assim do nada. Falei, meu pai, mas que negócio é esse aí? Aparecendo 10, 15 reais, 20 reais, mas o que eu vou fazer com isso? Falando assim, as pessoas acreditando nessas coisas, irmãos. Deus não prometeu riqueza para ninguém. Deus prometeu a vida eterna, aleluia. Ele veio aqui, Ele sofreu na cruz do Calvário. Não foi para que você fosse rico, não, mas foi para que você fosse salvo. Aleluia, Ele prometeu isso, Ele não prometeu riqueza a ninguém. Eu desafio qualquer um aqui a me provar que dentro da Bíblia que Deus prometeu riqueza material nessa terra. Muito pelo contrário, a Bíblia fala que tinha um certo jovem que era rico e falou, Senhor, eu vou te seguir. Aí Jesus falou algumas coisas com ele aí, falou assim, olha, você conhece a lei, conhece, e Jesus amou aquele jovem. Aí Jesus falou assim, olha, só te falta uma coisa, para que você seja perfeito. O que é, Senhor? Todo feliz da vida, né? O que está faltando? Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e vem e segue-me, terá um lugar lá no reino. Diz a palavra do Senhor que aquele jovem ouviu aquela palavra, se entristeceu, virou as costas para Jesus e foi embora. E o Senhor Jesus falou assim, quão difícil é um rico entrar no reino de Deus. Aliás, o único que a Bíblia, que Jesus chama de Senhor, Jesus não chama Satanás de Senhor, Jesus não chama o mundo de Senhor, mas Jesus chama o dinheiro de Senhor. Jesus fala assim, ninguém pode servir a dois senhores, ou você serve a Deus, ou você serve a mamão, que é riqueza. Então, irmãos, a gente não deve ser rico aqui na terra, a gente tem que ser rico lá no céu. A gente não tem que juntar tesouro aqui, a gente tem que juntar tesouro lá no céu. Eu não quero dizer com isso que você não possa ter dinheiro, mas não faça de Deus barganha. Não venha com esse papo de, olha, eu vou dar e eu vou receber. Querido, bota na caderneta de poupança, né? Faz um investimento aí na bolsa de valor, que aí você vai ter dinheiro de volta. Mas cuidado com essas coisas de eu vou dar para Deus para depois receber. Eu acho impressionante, eu na igreja lá, eu estou filtrando os hinos que são cantados na igreja, né, pastor? Porque tem muitos hinos aí que de Deus ele não tem nada. Né? Tem uns crentes aí que parece que eles são até bipolar, né? Tem um hino que eu acho até muito engraçado que
Um fala que eu abro mão de tudo, né? Eu amo Deus, eu abro tudo, mas lá na frente ele fala: restitui, eu quero de volta o que é meu. E aí eu vejo Paulo falar assim: olha, tudo que eu tinha eu perdi por amor a Deus, aleluia. Né? As coisas que eu tenho, que eu perdi, isso aí para mim não vale nada, porque o meu alvo, ele é o céu, aleluia. O meu alvo, ele é o céu. E aqui Deus estava falando para a igreja de Laodiceia: eu conheço as tuas obras, eu conheço você. Deus, ele te conhece. Cada um de vocês que está aqui, eu conheço 3, 4 pessoas no máximo aqui, mas Deus conhece cada um de vocês pelo nome, sabe o seu endereço, aleluia, sabe por onde você anda, com quem que você anda, com quem que você fala. Eu não estou falando isso aqui para te apavorar, mas eu estou te falando aqui que você serve a um Deus, aleluia, que ninguém esconde absolutamente nada dele. E ele foi tratar com aquele pastor daquela igreja: eu conheço as tuas obras e tenho contra você que você não é quente e que você não é frio. Quem dera você fosse quente, quem dera você fosse frio, mas porque você é morno, eu vou vomitar você da minha boca. Olha que palavra pesada. E aí eu faço uma pergunta para você agora e você responde para você mesmo, né? Deixa a sua consciência responder. Imagina que chega aqui agora uma carta do céu para você. O que iria estar escrito nessa carta? Tenho algo contra você? Pensa bem nisso. Será que essa carta ia dizer: tenho algo contra? Querido, se tem, hoje é dia de conserto. Se tem, hoje é dia de voltar atrás. Se tem, hoje é dia de se consertar com Deus, para que você não receba essa carta. Porque muitas vezes a gente vai pregar o evangelho aí fora, né, e fala para os pecadores: eis que Deus está à porta e bate. Só que Deus não escreveu essa carta para o mundo, Deus escreveu essa carta para uma igreja. Aonde é que está Deus na sua vida? Está do lado de fora ou Ele está do lado de dentro? Reflita nisso. O que a gente cantou aqui, foi cantado aqui sobre o Espírito Santo habita em mim, né? Mas o Espírito Santo, ele habita naquilo que é santo. Deus, ele não habita em qualquer um. Não fale que você é templo de Deus se você não vive uma vida segundo os padrões de Deus. Não fale que o Espírito Santo habita em você se você não vive uma vida para agradar ao Espírito Santo. Queridos, nós estamos na igreja, não é para ter uma religião. Eu não sou religioso, eu sou salvo, lavado e remido no sangue do Senhor Jesus Cristo. Qual é a sua religião? Eu não tenho religião, eu sirvo a um Deus que tudo pode, que está acima das religiões. Eu sou um cristão, chamado cristão como foram chamados no passado, mas eu procuro viver aquilo que a Bíblia está dizendo. Ah, pastor, mas não é fácil. Mas quem disse que seria fácil? Quem foi que disse que seria fácil? Jesus chega e fala assim para os seus discípulos: olha, no mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo. Foi cantado aqui também um hino que eu gosto muito desse hino. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais tocar, fechar. É bonito, né? Muito bonito. Até parece que Deus vai mesmo na minha frente tirando espinho, né? Jesus disse assim: olha, o caminho é apertado, é espinhoso. Deus não vai tirar espinho não, irmãos. Deus vai deixar você passar pelos espinhos, mas Ele vai passar com você. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abdenego da fornalha ardente, mas dentro da fornalha ardente Ele livrou Sadraque, Mesaque e Abdenego. Deus não livrou Daniel de passar pela cova do leão, mas dentro da cova do leão Deus livrou Daniel, aleluia. Deus não vai deixar, aleluia, Deus não vai impedir que você passe por luta, mas dentro da sua luta pode ter certeza que você tem um Deus que cuida de você e que te guarda, aleluia. Pode passar por problema, pode ser o que for, tenha certeza que Deus é com você para te dar a vitória. Ele te conhece, aleluia, e Ele quer te ajudar.
Ele quer te abençoar, aleluia. Ele quer estar contigo todos os dias. Quando Ele mandou escrever essa carta aqui à igreja, é porque Ele queria consertar aquela igreja. Aquela igreja pensou que estava tudo bem. Olha, nós temos prata, nós temos ouro, nós temos a bênção de Deus. Queridos, o que adianta eu ter a bênção de Deus se o Deus da bênção não está na minha vida? É possível ter a bênção de Deus? Sim, mas também é possível não ter o Deus da bênção. É possível, mas é possível, pastor, mas onde é que está escrito isso na Bíblia? Disse o Senhor: naquele dia muitos virão e me dirão, mas Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu curei, em teu nome eu fiz maravilha. E o Senhor Jesus Cristo vai falar para dizer assim: olha, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Usou tanto o nome de Jesus, mas não era usado pelo Espírito Santo do Senhor. Falou tanto de Deus, mas não tinha. Então, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado, porque já está acabando, o tempo está acabando, né? João, lá há 2000 anos atrás, ele escreveu assim: filhinhos, é já a última hora. Irmãos, estamos nos últimos segundos, já acabou, o tempo acabou, o tempo de brincar acabou. O tempo de viver um evangelho morno acabou. Como o nosso pastor falou aqui, aquele que é santo, santifique-se mais, e aquele que é sujo, suje-se mais. Eu venho à igreja para glorificar e exaltar o nome do Senhor, mas a minha vida, eu sou o templo do Espírito Santo de Deus, então eu tenho que viver uma vida para glorificar a Deus, não dentro da igreja, eu tenho que glorificar a Deus lá fora, aleluia. As pessoas têm que olhar para mim e ver que eu sou uma pessoa diferente. Eu costumo dizer, crente não tem que ser melhor do que ninguém, crente tem que ser diferente. Crente tem que ser diferente, crente tem que fazer a diferença, aleluia. O crente, aonde ele estiver, ele tem que fazer a diferença, porque se ele não fizer a diferença, alguma coisa está errada na vida desse crente. Se eu chegar em um lugar e eu não fizer a diferença naquele lugar, alguma coisa está errada na minha vida. Mas como assim, pastor? Você olha a vida dos discípulos, aonde eles chegavam, a presença dos discípulos incomodava. Por quê? Porque eles falavam a verdade, e no mundo em que a gente vive cheio de mentira, quando você começa a falar a verdade, você começa a incomodar. E aí eu te pergunto, a quem você tem incomodado? A quem você tem incomodado? Qual é a diferença que você está fazendo na pior geração de todos os tempos? É a pior geração que nós temos, é a geração de hoje. Eu nunca vi tanta gente melindrosa, tanta coisa assim imprestável que tem acontecido, não só na igreja, fora da igreja a gente tem visto assim, mas gente, eu nunca pensei que eu fosse viver uma situação dessa, e eu estou vivendo. E aí eu pergunto, onde é que estão os crentes para fazer a diferença nesse mundo? Onde é que estão os crentes, aleluia, para pregar contra esse mundo? Há poucos dias atrás, irmãos, teve uma irmã, foi acho que no Nordeste, ela estava pregando a palavra, e ela foi presa, né? E aí a gente tem um grupo de WhatsApp ali na igreja, que lá os crentes, os irmãos lá, tudo pedindo, irmão, vamos orar por eles ali, vamos orar por ela, para que Deus tenha misericórdia, e eu pensando comigo assim, olha, orar, realmente nós temos que orar, mas eu acho que a gente não deve orar para que ela seja liberta, não. A gente tem que orar para que Deus dê força e coragem a ela, para ela que mesmo presa, continue pregando o evangelho do Senhor. O que está acontecendo hoje é que o crente não quer passar por luta, não quer passar por perseguição, mas irmãos, bem-aventurados são aqueles que sofrem pelo nome do Senhor. Eu estava lembrando de Pedro, quando foi preso, ele estava na cadeia, no dia seguinte ele ia ser executado. No dia seguinte, os irmãos lembram das passagens, que a igreja estava orando por ele, e aí o que Pedro estava fazendo? Quando ele estava lá na cadeia, o que ele estava fazendo? Alguém lembra? A Bíblia fala que Pedro estava Irmão, responde para mim, se você soubesse que ia morrer amanhã, você ia conseguir dormir essa noite? Ia ou não ia? Não ia, né? Mas Pedro estava dormindo, Pedro estava descansando no Senhor, Pedro estava tranquilo com a vida dele, estava dormindo, tanto é que mandou um anjo lá, Pedro,
Estou sonhando, é um anjo, o anjo tirando Pedro de lá e Pedro achando que era um sonho. E aí os crentes hoje tudo com medo. E aí eu fico pensando assim, tem um hino, não sei se os irmãos conhecem aqui, eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais eu via. Já ouviu esse hino? Já ouviu? Aí eu fui pensando assim, eu queria saber se você queria estar lá no lugar deles lá. Se tenha coragem de estar lá no meio lá, porque enquanto aqueles descrentes estavam lá, eles estavam glorificando e exaltando ao nome do Senhor. Hoje o crente não pode nem ficar doente, mas passa por uma lutinha, já está virando as costas para a igreja, já está indo embora, já está abandonando a Cristo por coisa pouca, por coisa pouquinha está abandonando, enquanto aqueles homens lá, eu não sei se os irmãos lembram, mas no tempo de Nero, sabe como é que era iluminada a noite? Eles pegavam os crentes, amarravam nos postes e tacavam fogo, os crentes lá tudo vivo, queimando lá, e estavam iluminando lá toda Roma lá, eles sendo queimados, sendo jogados lá dentro da fornalha, sendo jogados lá na arena dos leões, para ser comido por leões, famílias inteiras sendo, e eles não negavam o nome do Senhor. E hoje o crente acha que Deus, ele só quer o coração. A minha Bíblia fala assim, olha, que seja encontrada plenamente repreensível o vosso corpo, vossa alma e o vosso espírito. O teu corpo tem que glorificar a Deus, o teu espírito tem que glorificar a Deus, a tua alma tem que glorificar a Deus, tudo tem que ser santo diante do Senhor. A Bíblia fala, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Então eu tenho que me portar da maneira que o nome do meu Deus seja glorificado e exaltado. Não estou pregando aqui contra a roupa, entendam bem isso. Mas o que eu estou falando eu sou diferente, então eu vou viver diferente, eu vou viver na contramão desse mundo, eu não vou botar aquele roupão, aquela coisa, não é isso. O que eu estou falando é assim, irmãos, o mundo não dita a minha moda, eu visto, eu ando conforme o Espírito Santo toca no meu coração. Se eu colocar alguma coisa e sentir que, olha, peraí, isso aqui não está legal, isso aqui não está bom, então deixa eu botar essa coisa diferente, porque não é assim. Ser crente é renunciar, já estou terminando. Ser crente é renunciar, Sabe o que é renunciar? É você abrir mão de tudo aquilo que você acha importante, tudo aquilo que você gosta, por amor àquele, aleluia, que deu a vida por você na cruz do Calvário. Por amor àquele, aleluia, que deu a sua vida na cruz do Calvário. Hoje de manhã, lá na igreja, eu estava até perguntando a Deus, você tem, foi falado de experiência com Deus? A pessoa, o que é a experiência com Deus? Você tem que ter a sua experiência com Deus, mas o que é experiência com Deus? O que é? Sou casado, como eu disse aqui, há 32 anos, conheço bem a minha esposa. Então eu sei o que agrada e o que não agrada a ela. Eu sei da comida que ela gosta e da comida que ela não gosta. Eu sei dos lugares que ela gosta de ir e os lugares que ela não gosta de ir. Eu sei do que ela gosta que eu fale e do que eu gosto que não fale. Isso é ter intimidade. Eu conheço a minha esposa. E aí eu te pergunto, ter experiência com Deus é ter intimidade com Deus. Você sabe o que agrada a Deus na sua vida? Você sabe o que você pode fazer, o que você pode abrir mão para que Deus se alegre na sua vida? O Espírito Santo de Deus está contente com você? A sua vida tem sido uma vida em que Deus pode falar assim, olha, eis aí meu servo, em quem não há dolo, eis aí o meu servo. Então, meu querido, minhas queridas, meus queridos, nessa noite vamos refletir. Se você receber uma carta de Deus, Ele vai dizer, tenho contra ti algo? Que 2 cartas não receberam repreensão, uma delas foi Filadélfia, não receberam repreensão, não teve um tenho contra ti, mas 5 tiveram. Se você recebesse uma carta de Deus hoje, vai ter repreensão ou não vai ter repreensão? Se não tiver repreensão, glorifique e exalte o nome do Senhor, mas se tiver repreensão, conserte com Deus, porque o que Ele mais quer nessa vida é levar você para o céu, para morar com Ele para sempre. Amém, igreja? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado.